Olá, bem-vindos ao Fritabira, Festival Internacional Literário de Itabira. Essa é a nossa primeira edição. O Fritabira é viabilizado com patrocínio do Instituto Cultural Vale, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabira, da Secretaria Municipal de Educação de Itabira e da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Eu quero dar boas-vindas às nossas convidadas de hoje, Tatiana Salem Levi e Daniela Chanen. Hoje a gente vai falar sobre o tema Contando Mulheres e Lutas. No Brasil, 3 mulheres morrem por dia por violência doméstica, sendo 80% pelo seu ex, ou atuais companheiros. A cada 2 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Esses dados estão presentes no livro Eu Disse Não, da Daniela Chanen. E a Daniela Salem escreveu o livro Vista Chinesa. Os 2 livros trazem o tema ligado à violência contra a mulher. Bem-vindas, Daniela, bem-vinda. Obrigada. Tatiana. Obrigada. Uma alegria ter vocês aqui conosco. As 2 já participaram dos projetos do Afonso Borges, que é o Sempre um Papo, que é o Friarachá. Então, já entrando no nosso tema, nas 2 obras contam sobre uma mulher e a sua luta. No livro da Daniela, ela relata a própria história de violência doméstica. E a Tatiana, em romance, relata a história real de uma amiga que passou por violência, por estupro. Eu quero pedir para cada uma de vocês falar um pouco sobre o livro. Bom, eu posso começar então. O meu livro é o relato da minha vivência em 20 anos presa num relacionamento abusivo. Bom, eu conheci meu ex-marido em 96, desde o início, muito ciumento, com o ciúme vieram as brigas, com as brigas as agressões verbais, sempre seguidas assim, por pedidos inúmeros de desculpas, promessas de mudança, períodos de lua de mel. Só que naquela época, a gente contextualizando isso, década de 90, início dos anos 2000, ninguém falava naquela época sobre relacionamento abusivo. Se a gente for parar para pensar, isso é muito recente, né? Quando eu fundei o projeto Eu Disse Não, naquela época foi o quê? 2018, ainda poucas páginas no Instagram ainda falavam um pouco sobre isso. Então, assim, foi uma época que eu vivia tudo aquilo, mas eu não conseguia perceber, porque até então o abuso era psicológico. E o ciúme sempre foi vendido, né, para a mulher como um sinal de amor. Então, eu achei que eu casando, eu fosse amenizar esses ciúmes. Mas isso foi só piorando, e no final das agressões verbais para agressão física, aquilo foi um pulo. E eu continuei achando por muitos anos que eram crises, eu não conseguia entender que aquilo passava por um ciclo clássico da violência. E eu não queria abrir os sonhos que eu tinha criado ali, né, de ter um casamento para a vida toda, né, de constituir uma família. Então, eu fui dando primeira chance, segunda chance, terceira, 10ª, 20ª, e cada vez que eu perdoava, isso dava a ele a permissão para que da próxima vez fosse pior. Então, em 2013, depois de várias tentativas de separação, eu realmente entrei com a separação de corpos. E ainda assim, 3 meses depois de separada, ele ainda arrombou meu escritório, me espancou lá dentro e iniciou uma perseguição desenfreada por anos, assim, que durou anos. E o resultado dessa vivência deu origem, então, ao livro Eu Disse Não. Falo eu agora? Então, em agosto de 2014, eu tinha acabado de escrever o meu 3º romance, que se chama Paraíso, e tinha dado para uma das minhas melhores amigas ler. E o Paraíso, ele já fala de violência contra a mulher, ele fala de violência doméstica, ele também fala de estupro. Tudo foi interessante, foi muito rico também ler o livro da Dani agora, porque todos esses ciclos do qual ela fala,
eu reconheci porque eu cheguei a estudar isso para escrever Paraíso. E eu tinha dado esse livro para Joana, que é uma das minhas melhores amigas, para ela ler e para a gente conversar sobre o livro. A gente tinha marcado um dia de conversar e um horário. E naquele dia, naquele horário, eu tentei falar com a Joana e não consegui. Liguei para ela e o celular dela estava dando fora da área e não quis insistir muito, porque ela é uma pessoa que trabalha muito. Falei, bom, deixa para lá, quando ela quiser, ela me procura. Então, no dia seguinte, a minha irmã me mandou uma mensagem dizendo: eu preciso falar com você, aconteceu uma coisa horrível com a Joana. Então, ela me ligou e eu fiquei sabendo que no dia que a gente tinha combinado de falar sobre o livro, e naquele horário, ela tinha ido correr na vista chinesa e tinha sido estuprada. E quase tinha morrido, tinha voltado para casa muito ferida, muito machucada. E aquilo foi muito forte, óbvio, né? Não tem como não ser, mas ficou um fantasma muito grande na minha cabeça também, o fato de que ela ia comentar o meu livro, que era sobre violência contra a mulher, e naquele dia, naquele horário, ela foi estuprada. E aí, um tempo depois, eu decidi que eu queria escrever sobre essa história também. E falei com ela, perguntei para ela se ela estaria disposta a me contar novamente, porque na altura ela me contou, mas me contou como amiga, né? Me contou como uma pessoa que tinha acabado de viver uma história de horror, e se ela estaria disposta a me contar para eu escrever sobre aquilo, né? Mas que eu escreveria um romance, que eu não escreveria um relato, não escreveria uma história real, digamos assim, realista, ou não sei exatamente como, jornalística, digamos assim. E ela sempre disse que sim, só que acabou que eu fui escrever alguns anos depois. Eu comecei a escrever o livro em 2018. É engraçado que a Dani também começou a escrever o livro dela em 2018, mas acabou pegando depois em 2020. Há muitas coincidências assim nos nossos livros. E eu terminei de escrever em 2020, e nesse processo acabou que a Joana ela se engajou muito, e para mim foi muito importante assim, ver como isso influenciou muito o livro, a forma como aquele estupro era muito presente anos depois, né? Como aquilo parecia que aquilo tinha acontecido ontem, né? Não parecia que tinha acontecido 4, 5 anos antes. Então eu quis trabalhar com esse evento real, com esse acontecimento real, que era dela, mas que em certa medida, que era muito dela, muito pessoal, muito íntimo, mas que em certa medida é de todas nós, mulheres, e transformar essa literatura, porque me interessava experimentar de que forma a narrativa literária pode dar conta ou pode, de alguma forma, traduzir esse indizível, né? Pode nomear esse inominável. Sim, e falando... É engraçado, Tati, que quando tem uma parte do seu livro que a gente literalmente perde o fôlego, e você vai emendando praticamente as linhas quase sem pontuação, e que reflete exatamente isso que a gente sente quando lê, né? Porque eu acho que essa questão da violência contra a mulher, o estupro, principalmente, é um medo que está entranhado, eu acho que em todas as mulheres, né? Acho que tem inclusive pesquisas que falam que é um medo que permeia 95% das mulheres no mundo. Então, ele mexe muito com a gente, porque ele mexe com o nosso medo visceral, né? Uhum. E são uma coisa que eu percebo assim, entre os nossos dois livros, assim, que são dois temas, que são temas de tabu. São temas que são evitados de serem falados. As pessoas não gostam de falar sobre violência doméstica, as pessoas não gostam de falar sobre estupro. São temas que geralmente eles são varridos para debaixo do tapete. Eu costumo dizer que é um quarto escuro, que ninguém quer abrir, ninguém quer olhar lá dentro. Então, quando a gente trata disso de uma forma muito aberta, a gente dá visibilidade para um tema que ele é muito necessário, né? Porque a gente vai desmistificando 3 sentimentos que estão
completamente vinculados ao trauma, à experiência traumática, que é a vergonha, né, o medo e a culpa, que independente do trauma que foi sofrido, né, as mulheres, elas alimentam, elas viram refém desses 3 sentimentos. Eu falo que são os 3 pilares do abuso, são esses 3 sentimentos, da vergonha, da culpa e do medo. Então, assim, é uma linha em comum da gente, a gente jogar essa luz, abrir esse quarto escuro, né, empoeirado, abrir a janela, falar, gente, olha, isso aqui precisa ser visto, né? E quando é visto, ele passa a ser melhor compreendido. Tati e Dani, no seu caso, essa escrita te auxiliou como uma forma de cura também, e para a Tatiana também, para a própria Joana, vocês acreditam que não só de passar a informação, né, de outras mulheres lerem, ter contato com essas histórias, para a pessoa que viveu o trauma? Bom, no meu caso, eu sou redatora publicitária, então eu sempre tive essa familiaridade com as letras, com a escrita de uma forma muito íntima, desde muito menina, assim. E acabou, por um tempo, virou a minha profissão. Quando eu estava no meu casamento, eu fui completamente silenciada. Então, eu era proibida de me expressar, né, de todas as formas, assim, isolada da sociedade, isolada das amigas, isolada da família, não podia ter rede social, tudo gerava ciúme, tudo gerava briga. Então, em 2012, em algum momento, eu já completamente sufocada, foi quando eu voltei a escrever. E eu voltei a escrever de uma forma muito despretensiosa, porque eu escrevia num blog, quase como se fosse um diário. E aquela coisa de botar ali os meus pensamentos, às vezes sobre coisas cotidianas, eu não falava ali sobre a violência que eu vivia dentro de casa. Mas é engraçado que no livro, quando eu sobrepus o que eu vivia com os textos do blog, fica muito nítido nas entrelinhas ali os meus pedidos de socorro ali. Mas foi uma forma, quando eu voltei a escrever nesse blog, foi uma forma de eu organizar meus pensamentos, uma forma de autoconhecimento, eu entender de novo quem eu era, quem eu não queria ser mais, quem eu queria ser dali para frente. E eu falo que foi ali que começou o meu processo real de separação, apesar de eu ter me separado quase um ano depois de eu ter iniciado esse blog. Mas eu fiz intuitivamente um processo de cura, que hoje em dia ele é celebrado como escrita terapêutica. Existem 2 cientistas, um é o psicólogo James Pennebaker, que ele fala que quando a gente traduz em palavras sentimentos que são dolorosos, quando a gente senta, sem nenhum tipo de filtro crítico, senta e escreve, por pelo menos 3 a 4 dias, durante 20 minutos por dia, que isso, além de ajudar a lidar com a dor, isso aumenta, existem pesquisas que falam que aumenta, inclusive, o sistema imunológico. Tem um neurocientista também, que é o Paul Zak, que ele fala que o ato de contar e ouvir histórias, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? Faz com que o cérebro ele libere cortisol e ocitocina, que são os hormônios responsáveis por estabelecer vínculos, responsável pelo sentimento de empatia. Então, assim, a questão da escrita, pelo menos para mim, ela foi muito necessária. Eu falo o seguinte, a escrita, ela carrega emoções que elas, muitas vezes, precisam ser digeridas, né? E dependendo do tema, um texto, ele é escrito por dentro primeiro, antes de vir para fora. É por isso que o meu livro, apesar de eu ter demorado anos para sentar e escrever, eu precisava digerir aquilo, eu precisava estar pronta para poder reviver aquilo ali tudo. No dia que eu sentei para escrever, eu escrevi em 40 dias. Foi uma coisa assim, quase uma catarse, uma hipnose. Eu sentava, ficava 10, 12, às vezes 13, 14 horas escrevendo por dia. Dormia com a mente acelerada, acordava louca para poder sentar lá e acabar de escrever. Então, assim, é um processo que envolve muita coisa. No caso de uma biografia, é quase como se você se colocasse nua num palco iluminado, porque você tem que lidar com o julgamento do outro.
né? Eu tive medo de ser ridícula, das pessoas me julgarem, se alguém ia querer saber da minha história, ou seja, eu tive aquilo tudo ali muito presente, assim, quando eu escrevi a minha história, né? Mas como eu fui íntima do medo durante muitos anos, uma promessa que eu fiz para mim mesma, depois que eu me separei, foi que eu não ia deixar mais que o medo me paralisasse. Não é que eu não teria medo, porque isso não existe, né? A gente sente medo, mas que eu não ia permitir mais que o medo me paralisasse. Então, quando eu sentei e escrevi, eu não me escondi através de palavras difíceis. Eu fui muito vulnerável. Eu realmente coloquei ali todas as minhas fraquezas, eu coloquei as minhas dores, eu coloquei meus defeitos. Eu não contei uma versão romanceada, porque a gente só consegue ser inteira e a gente só consegue ser ouvida e lida com o coração quando a gente também fala com o coração, né? É engraçado que durante muito tempo as pessoas viravam para mim e nossa, mas que coragem a sua de escrever esse livro, de contar a sua história, e aquela palavra coragem me incomodava, porque coragem sempre teve associado com o conceito de heroísmo, de bravura, e na verdade, o que eu passei, quando eu passei, eu não tinha outra escolha, eu seguia, eu reagia às coisas que me aconteciam. E aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra coragem, e ela vem do latim. Gente, desculpa se eu não souber pronunciar, porque eu não sei latim, não. Mas deve ser a mesma pronúncia do francês, tá? Que significa o seguinte, dizer tudo que está no coração. Com o tempo, esse significado que estava muito associado ao feminino, né? Com conceitos femininos de se abrir, do afeto, de se expor, de contar com o coração, ele foi sendo substituído por conceitos mais ligados ao masculino, que era essa coisa da força, da bravura. Então, assim, por isso que eu não me identificava. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam, você teve muita coragem de escrever seu livro, eu falo, tive mesmo, porque foi realmente escrito com o coração, sabe? Foi um livro que realmente ele é muito visceral, né? É uma coisa assim que eu me coloco ali inteira mesmo. Uhum. E Tatiana, no seu livro também a Joana, né? Ela quis falar o nome dela, né? Quis se identificar. Uhum. Mas ela só quis se identificar depois que o livro estava pronto, o que também foi muito importante para mim. Porque eu tinha dito para ela que eu queria escrever um romance. E eu acho que para ser um romance é fundamental ter liberdade, né? E então eu sempre me senti muito livre em como seria esse livro, né? Então é claro que é um livro que é fundamentalmente baseado na história da Joana, mas é um livro que mistura muitas coisas, que não tem só a história da Joana. E era uma liberdade também no sentido de como eu iria explorar essa linguagem, dos caminhos que eu ia escolher, né? Então, se eu falasse para ela, eu quero escrever a sua história, eu não ia me sentir assim tão livre. Como eu ia fazer um romance, eu tinha uma liberdade que era minha, entendeu? Que me fazia ser autora desse livro, né? Mas no fim, com o livro pronto, ela disse que ela gostaria de pôr o livro dela, o nome dela, porque ela achava que uma coisa era dizer que aquilo tinha acontecido com uma pessoa, que isso era muito genérico, e outra coisa era dar um nome, um rosto, né, um corpo para aquela pessoa, e que isso tinha um peso muito maior, politicamente falando, né? E de fato concordei com ela, acho que ela tem razão, e ao mesmo tempo também não acho que eu não teria o direito de opinar nesse sentido, né? Acho que a escolha, obviamente, seria dela, de colocar ou não colocar o nome, né? Porque ela participou desse processo no sentido de ter me oferecido a história dela, né? E agora, assim, ouvindo a Dani, lendo a Dani também, acho que são... Porque
a escrita, a literatura, tem mil possibilidades diferentes, né? E eu acho que, se por um lado a gente tem muitas coisas em comum, a gente também tem muitas diferenças. E ouvindo ela falar, agora eu vejo que, assim, o texto da Dani tem uma coisa, é uma escrita terapêutica, de fato, e fundamental para a vida dela, nesse aspecto. O meu romance, eu não chamaria de uma escrita terapêutica, embora o processo tenha sido muito importante para a Joana, em termos terapêuticos, até por ter sido eu que escrevi e não ela, eu não chamaria de escrita terapêutica, porque a linguagem, para mim, ela não serve aqui como um meio. Ela é o fim para mim, entendeu? Ela é para mim como se ela fosse o todo, o tudo, o que me importa, na verdade, entendeu? O que me importa aqui no livro é a linguagem, entendeu? Essa é a minha grande questão. Então, a minha inquietação nesse livro, é claro, que é a questão da violência contra a mulher, que é a questão do estupro, mas a minha questão é como a literatura pode falar sobre isso. Essa é a minha grande questão, né? Então, eu não conseguiria chamar isso de terapêutico, não conseguiria nem muito falar de cura. Eu posso falar por trás do livro, entendeu? Do processo, mas não do livro em si. Ou posso falar para frente do livro, os leitores podem falar, entendeu? Eu acredito que haja gente que possa ler esse livro e sentir que o livro foi um gatilho para um processo de conseguir falar coisas que a pessoa não conseguia falar antes, por exemplo, entendeu? Mas, para mim, individualmente, não foi isso, entendeu? E para mim, como autora, como escritora, não é isso. É mesmo um trabalho de linguagem literária. E aí, mesmo que eu entenda isso que a Dani estava falando da questão da gente ter, que eu acho que é isso, que antes da gente sentar para escrever, a gente está escrevendo o livro muito tempo antes, né? Você falou, antes desses 40 dias, eu estava escrevendo o livro muito tempo antes. Isso, eu também estava escrevendo esse livro muito tempo antes. Qualquer livro, eu acho que a gente está escrevendo muito tempo. A gente está escrevendo a vida inteira, na verdade, né? De certa forma, a gente está escrevendo a vida inteira. Mas depois eu tenho uma coisa muito obsessiva de ficar reescrevendo. Eu também. Eu acho que eu reescrevi assim, porque a base foi feita em 40 dias, mas o depois disso. Você vai, claro. Foi assim, umas 579 vezes revisadas, por aí. Mas você falou uma coisa muito bacana, porque na hora que você fala sobre esse tema tão difícil, né, quando as pessoas leem, eu acho que você desperta nelas uma coisa muito importante, que chama empatia. É a pessoa começar a tentar entender o que se passa com uma vítima de abuso, né? Eu acho que quando a Joana ela autorizou a exposição do nome dela, isso foi de uma grandeza imensa, porque quando ela faz isso, ela fala: olha, vocês não estão sozinhas, né? Eu passei por isso, isso aconteceu comigo. Então, é uma forma das pessoas se identificarem e começarem a entender que a culpa não é delas, né? A culpa não é das mulheres que sofrem esses abusos, e que todas carregam. Eu quis colocar. Uhum. Eu nunca pedi isso para ela. Ela que quis, ela que pediu para eu colocar, né? Essa coisa da culpa é tão louca que eu normalmente não falo, já falei muito desse livro, mas normalmente eu não conto essa história de que naquele dia eu tinha combinado com a Joana de conversar sobre o meu livro anterior, que é sobre... que era também sobre violência contra a mulher. E aí, contando isso aqui hoje, eu me lembrei que eu fiquei muito tempo,
tinha nada a ver com a história, me sentindo culpada também, de uma forma meio fantasmagórica, de uma coisa... Ela tinha lido aquele meu livro que falava de estupro, que falava de violência doméstica, e no dia e na hora que ela ia falar comigo, como se tivesse uma espécie de maldição, porque o livro tinha uma coisa de maldição que passava de geração em geração, e eu comecei... a coisa tão maluca da culpa, né? Tão entranhada na gente, que eu que estava em Portugal, que obviamente não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, às vezes ficava pensando, meu Deus, será que tinha uma coisa assim no ar, porque ela ia falar comigo sobre um livro que falava de estupro, que falava de violência contra a mulher, naquele horário ela foi estuprada. Entendeu? Imagina, né? Você, racionalmente, não tem como você se sentir culpado por uma coisa dessas, né? Sim. Mas eu, com os meus fantasmas, sozinha, em silêncio, me sentia culpada. E é engraçado porque existe uma diferença muito grande entre culpa e vergonha, tá? A vergonha é um dos sentimentos mais intensos que um ser humano pode sentir junto com o medo, tá? E nada é mais eficiente para um cala-boca do que a vergonha. Por quê? Porque a vergonha, ela aparece quando a gente se sente exposto, inadequado, ela tem a ver com medo, com rejeição, com humilhação, com subjugação, com menosprezo, ou seja, ela vem de fora, ela é imposta a nós, e ela se instala na gente como se a gente fosse o problema, né? A pessoa, ela não tem aquele pensamento de, tipo assim, eu fiz uma coisa ruim, não, ela acha, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa ruim. E aí a gente ainda está inserido dentro de uma cultura onde a vergonha, ela é celebrada e até usada como disciplina para os filhos. Olha, se você não fizer isso, eu vou contar para todo mundo. Ou seja, existe, inclusive, desde essa questão das redes sociais, a cultura do cancelamento, que nada mais é do que uma humilhação pública, exatamente para impor vergonha. E muitas das coisas que a gente está inserido dentro dessa cultura nossa, que é estruturalmente machista, né? Todas essas expectativas que alimentam a vergonha, elas estão muito mais ligadas às mulheres do que aos homens. Então, por exemplo, a questão da maternidade, a questão da aparência, a questão do envelhecimento, são coisas muito mais associadas ao feminino do que uma preocupação masculina em si, né? E aí vem a questão realmente da vergonha traumática, ela ser muito diferente da vergonha natural, que ela é naturalmente processada, né? A mulher que passa por uma vergonha traumática, ela acaba carregando aquele peso do abuso através dos gatilhos, às vezes por anos, né? Só que a experiência traumática, ela tem dois lados, né? Ela tem um terrível poder de destruição, mas ela também tem um poder enorme de transformar aquela mulher numa pessoa extremamente mais forte, né? E aí a gente ainda tem a questão da culpa. Qual que é a diferença básica entre vergonha e culpa? A culpa, a pessoa pensa, eu fiz uma coisa ruim. Ela tem essa função reguladora, ela leva a mudança. Geralmente, as pessoas que sentem culpa, elas não querem sentir aquilo de novo, mas elas entendem que o problema não é com elas. Então, elas não repetem aquele procedimento. A vergonha, ela é mais profunda. É o que eu expliquei antes. Ela paralisa, porque ela tira da pessoa o poder de mudança, porque se eu sou ruim, né, como que eu vou mudar? Eu nasci assim, então paralisa a pessoa. Então, é engraçado como que são sentimentos diferentes, mas que eles atuam muito, muito em conjunto, né? Tem uma parte do seu livro, a gente podia até falar um pouquinho daquelas frases, pegando a parte da culpa, né? Lê para mim aquela frase que a gente conversa mais cedo, aquelas duas frases que falam de culpa. Olha que interessante, os dois livros abordam, sem a gente se conhecer antes, né, Tati? Eles abordam essas questões de uma forma muito profunda, porque elas são inerentes. Todas as pessoas que passam por grandes traumas dolorosos, eles carregam os mesmos sentimentos. Você conseguiu captar isso muito bem, da Joana, né? Eu, como é a biografia, eu coloquei ali o que eu estava sentindo.
Então, eles têm esses sentimentos em comum. Lê aí, fazendo favor. Comecei a me sentir culpada por ter esse corpo estragado, por não ter resolvido esse problema até hoje, por pensar naquela terça-feira abraçada à minha filha. Essa é uma das frases. Uhum. A outra. Há momentos em que não tiro da cabeça que se eu não tivesse ido correr naquela tarde, nada disso teria acontecido. Nossa, olha que coisa cruel. Nossa, é de tirar o fôlego, né? Olha as do meu livro. Só sei que depois que saí desse casamento, eu passei muitos anos me culpando por ter demorado tanto tempo para conseguir me libertar. Era uma sensação de culpa massacrante pelo fato de ter jogado minha juventude fora, de ter sujeitado minhas filhas a um ambiente tão tóxico, por ter permitido que ele impedisse meu crescimento profissional, por ter afastado das minhas amigas e família. Enfim, chegou num ponto que essa culpa me cobria como se fosse um manto de chumbo. E a segunda, o abusador leva a vítima a acreditar que é sempre culpada, que é merecedora da violência a qual é submetida. Meu papel aqui, então, é lembrar você de que somos pessoas boas a quem coisas ruins aconteceram. Todos temos sombras e luzes, qualidades e defeitos. O que importa é o que fazemos com eles e como reagimos às adversidades. Com esse livro, então, estou levantando a minha voz e mostrando o meu rosto para dizer: não tenham vergonha, não tenham medo. É muito parecido, né, os sentimentos, assim, apesar de experiências serem diferentes, mas as consequências, elas são muito parecidas, né, no pós, assim, o que acontece no pós-trauma. Se a vítima fosse culpada, é uma inversão do papel, né, como se, na verdade, a vítima fosse culpada. Sim, é muito... Porque não expulsou o marido, ou porque casou com a pessoa errada, ou porque não agiu antes, ou porque estava no lugar errado na hora errada, ou porque estava com a roupa errada. Enfim, tem sempre, na verdade, a sociedade encontra sempre uma justificativa na mulher, né? Encontra Sim. sempre uma responsabilidade na mulher para o homem ter agido daquela forma. O homem ter sido um criminoso. E até no seu livro mesmo, Tatiana, a personagem, né, no interrogatório da polícia, né, da delegada, pergunta para ela: por que você trocou o horário da corrida? Exatamente. Bem ali também, eu acho, a gente fala desse despreparo do atendimento, né? Então, mas aquela mulher, aquela policial, ela não está querendo, ela está o tempo todo tentando agir fora desse padrão. Mas aí, de repente, ela vai ali, né? Acontece corriqueiramente, geralmente, né? Aí tem sempre porque, na verdade, no fundo, todo mundo tem vontade de perguntar isso, né? No fundo, todo mundo fica com essa vontade. Mas por que você foi para a vista chinesa? Mas por que você foi naquele horário? Mas por que você não sei o quê? Mas por que você estava de legging? Por que você não estava de casaco e, sei lá, e calças e uma armadura correndo? Entendeu? É muito doido, porque esse mas por que você, ele foi muito presente também nas minhas idas e vindas de delegacia inúmeras vezes, né? Por que você demorou tanto tempo nesse casamento? Para sair, sabe? É muito comum que esses relatos de mulheres eles sejam recebidos nas delegacias, que são extremamente despreparadas, pelo menos, eu não sei como é hoje, mas comigo foi em 2012, 2013, 2014, 2015, até então eram de um despreparo, uma falta de empatia tremenda. Então, é quase como se houvesse uma desconfiança na palavra, né, da mulher, que acaba fazendo com que inúmeras mulheres desistam de pedir ajuda, desistam de denunciar. E é comum que, após um trauma, essa mulher ela se confunda, às vezes, com a ordem dos acontecimentos. Existe um bloqueio da memória que até o cérebro faz para se proteger daquelas emoções difíceis. No caso, né, o que diferencia é o seguinte: no caso de uma denúncia por um estupro,
né? A memória ali é completamente afetada, porque o trauma é tão grande que você não consegue nem racionalizar aquilo ali. Quem ativa, na verdade, a gente depois até pode entrar nisso, é o cérebro mais primitivo, não é o cérebro, né, que lida com as imagens, com o processamento racional, cognitivo. Então, é muito difícil para essa mulher fazer essa denúncia mesmo e reconhecer a pessoa. No caso de uma mulher de violência doméstica, existe um impeditivo emocional, porque foram criados laços de afeto com aquele abusador, em algum momento, né? Geralmente é o pai dos filhos. Como que você denuncia uma pessoa que um dia você amou, que você ainda ama, porque muitas mulheres, né, existe essa dependência emocional ali, que ela confunde a dependência com amor, então ela acha que ainda ama o parceiro. Então, isso é muito difícil. Aí você chega lá e tem, mas por que você, papapá, popopô, o que você fez para poder te bater? Como se você fosse merecedora daquilo ali, né? Ou então, tipo assim, o seu marido não tem ficha, coitado, você vai fazer a denúncia e vai prejudicar ele, você vai prejudicar ele no trabalho, né? E aí, né, tem aquela coisa da mulher ter obrigação ainda de salvar o casamento, né, vem aquela carga de julgamento da sociedade, ou então denuncia, não tem para onde ir. A coisa é tão complexa, né, quando a gente ainda tem que lidar com essas questões burocráticas de denúncia, né, mas ela é tão importante também, por outro lado, né, as pesquisas, elas mostram que as mulheres que denunciam, elas correm muito menos, no caso da violência doméstica, de serem vítimas de feminicídio, né, quando elas fazem essa denúncia, do que quando elas se calam. Mas, infelizmente, vem aí a danada da vergonha, que é um sentimento solitário, né, ele é silenciador, e muitas vezes as pessoas não seguem em frente por causa disso, da vergonha que elas sentem. Tatiana, você quer comentar sobre esse despreparo da polícia também, da justiça? Isso foi uma coisa que eu quis mesmo assim, trazer para o livro, porque também foi muito marcante no próprio processo da Joana, que eu acompanhei depois do estupro. Ela hesitou muito se ela faria ou não a queixa, porque a gente sabe, né? A gente sabe que essa polícia no Brasil ela é despreparada, então e eu acho que, de certa forma, depois que acontece uma coisa dessa, você quer meio que apagar uma coisa que você sabe que você não vai apagar, mas você quer apagar, e fazer a queixa dar uma continuidade, né? Você procurar esse criminoso dar uma continuidade, reforçar a realidade do acontecimento. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha a sensação muito grande de que aquele homem já tinha feito aquilo antes naquele lugar, que ela conhecia muito bem ele conhecia muito bem aquela mata, que ele já tinha feito aquilo antes e que então ele provavelmente faria aquilo de novo. E isso foi o motor que fez ela fazer a denúncia, assim, entrar com a queixa. Eu acompanhei muito esse processo, mesmo à distância, né, pelo telefone, a angústia dela e todo esse despreparo da polícia de não conseguir acolher, sendo que a gente está falando de uma mulher branca, de uma elite carioca, então que teve um tratamento muito diferenciado, porque a polícia ia na casa dela, que é uma coisa completamente impensável, por um lado, né? Então, assim, ela teve que ir à delegacia várias vezes, mas no momento inicial a polícia foi à casa dela fazer o retrato falado. Ela tinha todo esse atendimento diferenciado, né? E mesmo assim, não havia preparamento. Então, ela não era acolhida, ela se sentia revivendo o trauma cada vez. E mesmo com o retrato falado, chamavam ela para tentar identificar homens que não tinham nada a ver com o retrato falado. E insistiam, por exemplo, em trazer suspeitos negros quando ela dizia que não era negro. Então, assim, acho que há muitas camadas de violência que eu quis trazer para o romance, né? Existe essa violência principal no livro, né, que é a violência do estupro, mas há também essa violência policial, racista, há essa violência policial que não acolhe a mulher, e eu achei que tudo isso era elemento de romance, né? Era elemento
que era bom para a narrativa e que eu não podia desprezar, que eu queria trazer para o livro, porque isso também fazia parte desse trauma e da construção dessa memória fragmentada, dessa memória que ia e vinha, dessa tentativa de reconstrução do rosto do homem, né? Porque o romance vai muito atrás também dessa reconstrução do rosto, que é, na verdade, a reconstrução também de uma memória, que é a reconstrução de um corpo que nunca mais vai ser inteiro, como esse rosto que ela não consegue descrever de forma inteira, como a memória que a gente nunca consegue narrar de uma forma inteira. Então, é um romance que também não é inteiro no sentido de início, meio e fim. Ele também é um romance entrecortado, fragmentado, como o corpo é fragmentado, como o rosto é fragmentado, como o retrato falado, ele é feito a partir de pedaços, né? Então, eram todos elementos que me agregavam coisas ao livro, né? E que faziam sentido dentro dessa narrativa. Uhum. E vamos falar um pouco desse trauma, como que ele se dá no corpo físico? Tá. Tem uma frase da Tati no livro dela que ela fala o seguinte: luto é assim, a gente interna na floresta, na análise, na vida que segue, tem sempre uma parte que volta, né? O que acontece? O trauma, durante muito tempo, a gente achou que ele era só psíquico, né? Era uma coisa só da mente, mas eles descobriram, existe esse pesquisador que chama Peter Levine, ele descobriu que ele fica no corpo físico. Tem um livro que eu estou lendo que chama Do Trauma Cura, da Gina Ross, que ele fala o seguinte: para entender, a gente tem três tipos de cérebro. A gente tem o reptiliano, que é aquele que controla as funções vitais, respiração, apetite, sono, sexo, enfim. E os reflexos, tá? A gente tem o cérebro emocional ou límbico, que controla as emoções e as relações interpessoais, e a gente tem um cérebro que é o mais recente, que é o córtex faz parte do córtex pré-frontal, que controla a questão dos pensamentos, da construção da linguagem, e é o responsável pelos dois outros cérebros, vamos dizer assim, tá? Quando a gente está diante de uma ameaça que seja real ou imaginária, a amígdala cerebral, ela vai registrar e gravar aquelas emoções, avaliando aquele perigo num nível muito visceral, tá? Por quê? Porque ela está ligada ao sistema nervoso autônomo, que controla o funcionamento dos órgãos abdominais, da caixa torácica. E aí, o que acontece? Por que as pessoas, quando sentem medo, ou sentem vergonha, ou sentem esses sentimentos mais primários, por que às vezes elas perdem o ar? Por que você sente na boca do estômago? Tipo assim, nossa, aquilo para mim foi quase um soco na boca do estômago, ou o coração palpita, exatamente por causa disso. Por causa desse sistema nervoso autônomo estar totalmente ligado, controlando o funcionamento desses órgãos. Então, quando o perigo ele não pode ser avaliado de forma racional, a amígdala vai liberar hormônios de estresse que vão ativar o cérebro primitivo. E aí a gente tem três possibilidades de reflexo, que é a fuga, quando a gente não consegue fugir, é a luta, e quando a gente não consegue lutar, a gente congela. O problema disso é que o congelamento ele vem com essa carga também de vergonha, de culpa e de medo, tá? Os animais, por exemplo, eles não racionalizam o perigo, porque eles descarregam aquela adrenalina, aquela chuva de energia que foi dispensada no corpo. Como que eles fazem isso? Por exemplo, a gente vê isso muito naqueles documentários de animais, selva africana. Então, por exemplo, tem um leão correndo atrás da zebra, tá? Ela tenta fugir. Quando ela é pega, ela se debate tentando lutar pela vida. Quando ela vê que ela está perante assim, a morte iminente, ela congela. Ela fica totalmente congelada. Vamos supor que aparecem algumas hienas aí e esse leão sai e essa zebra vai conseguir sobreviver. O que ela vai fazer? Primeiro ela vai respirar. Quando a gente respira,
a gente ativa uma série de... Tanto é que a sabedoria popular fala, né? Respira, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque quando a gente respira, a gente infla os pulmões. Na hora que a gente infla os pulmões, o tecido do pulmão encosta no coração. Na hora que ele encosta no coração, ele ativa um monte de conversa, onde vai ser mandado para o cérebro a informação de que está tudo bem. Então, a respiração ela é fundamental nesse processo. E aí, depois que a zebra levanta, o que ela faz? Ela tremelica toda. Né? Ela faz um espasmo onde ela libera aquela energia que estava toda ali acumulada da adrenalina. Os humanos, a gente, por causa do pensamento crítico, a gente bloqueia esse processo natural de descarga, com medo de experimentar aquele terror que gerou o evento inicial, tá? O trauma é isso, é quando a gente não completa o processo desse descarrego de energia. E aí acontece o trauma. A amígdala, ela vai continuar detectando ameaças e vai colocar aquela pessoa que sofreu o evento traumático no modo de sobrevivência ali ativado. E vai acabar sobrecarregando o organismo daquela pessoa. Então, ela vai começar a ser reativa a qualquer estímulo que lembre a experiência original. Mesmo que aquele perigo já tenha passado, ela vai continuar ali o tempo todo em estado de alerta, sobrecarregando o organismo dela. E aí o córtex pré-frontal, que até então era o que comandava os outros dois, né, ele não consegue atuar, ele não consegue ter uma racionalização sobre aquilo. Então, ele vai ficar, o sistema nervoso funcionando o tempo todo ali no limite, né, naquele vício de adrenalina, porque é um hormônio que vicia a questão da adrenalina, causando desequilíbrio das funções vitais. É por isso que a pessoa que está sob estresse profundo ou tem um transtorno de estresse pós-traumático, ela vai ter problema na respiração curta, coração acelerado, boca seca, disfunção do apetite, vai viver isso por causa que os 3 cérebros eles estão completamente desregulados e desequilibrados por causa do trauma. Então, nas funções vitais, ela vai ter ali tudo que está relacionado à função vital desequilibrado. Ela vai viver na parte do cérebro emocional, ela vai estar em constante medo, tristeza, vergonha, raiva, sentimento de culpa. E como o cérebro emocional, que é o límbico, ele conversa por imagens, ela vai estar sempre sendo assombrada por pesadelo, por lembranças recorrentes, ela vai estar o tempo todo revivendo aquilo ali. E o racional, ele não vai conseguir resolver o problema, porque ele não consegue entrar em contato com os outros 2 cérebros, né? E aí, fora do equilíbrio, o corpo ele vai começar a oscilar em extremos, ou ele vai estar naquele estado de hipervigilância, o tempo todo hiperalerta, ou ele vai estar apático, ou ele vai estar com emoções completamente explosivas, ou ele vai estar dentro de um estado de entorpecimento. E aí essa pessoa, como ela vai começando a ficar completamente desequilibrada no sistema nervoso dela, ela está organicamente ali desequilibrada. O que acontece? Ela perde a conexão com ela mesma. E, obviamente, ela vai começar a perder a conexão com o mundo e com as pessoas à volta dela. É por isso que a pessoa que é vítima, né, de um acontecimento doloroso, muitas vezes ela não consegue conviver com os outros. A vítima ela fica completamente anulada. Ela passa a ter medo de tomar decisão, ela passa a ter medo de encarar o futuro, ela passa a ter medo de assumir responsabilidade sobre a própria vida, de tomar decisões erradas. E aí um dos fatores que mais influenciam na forma como esse trauma ele vai ser superado ou não é o apoio que é recebido. Então, essas idas e vindas à delegacia da Joana, a mim, isso só colocou a pessoa dentro da situação do trauma, revivendo e revivendo e revivendo e revivendo, e cada vez mais isso trazia mais dor, né, mais lembrança. Por quê? Porque ela não conseguia sair daquele ciclo ali, o tempo todo ela estava revivendo o que ela passou. Então, assim, daí é que vem essa importância imensa, né, da gente ter redes de apoio realmente mais eficientes por parte do governo, das pessoas entenderem desse esclarecimento que a gente faz, né, Tati, para as pessoas terem mais empatia com quem passou por isso, sem tanto julgamento, sem tanta carga, sem... Gente, aquela pessoa, ele passa, sabe, para ela chegar ali,
foi uma luta, sabe, foi uma história. Então, vamos respeitar, não existe dor maior ou menor do que a de ninguém, né? Não, isso não existe. E as pessoas, às vezes, falta realmente empatia, porque sempre tem aquele negócio, né? Mas a gente vive, eu falo que é uma competição de desgraça, né? Sempre tem alguém com uma desgraça pior, sempre tem alguém... Então, assim, não é isso, sabe? Não é isso. Não tem que falar, mas pelo menos você... Tararara. Não, pelo menos nada, sabe? Vamos respeitar a dor de cada um, independente do acontecido, independente do que aconteceu. Cada um sabe a sua dor. Ouvir, então, assim, poder, né? Esse processo do entendimento do trauma no corpo, a boa notícia é que ele estando no corpo, ele fica mais fácil de ser curado. Existem formas, né, de completar esse processo, de acabar de liberar essa energia do trauma, mas tem que ser feito de forma profissional, com acompanhamento, né, por especialistas, não é uma coisa tão simples assim de se resolver, né? Tati, você quer comentar? Eu até coloquei um trecho aqui do seu livro, a respeito, traz esse tema, né? Aquela terça-feira ficou cravada não só na alma, como eu achei que ia acontecer, ficou cravada no corpo. Uhum. Foi bom que eu acabei de ter uma aula aqui agora. Nossa, uma aula mais de biologia aqui com a Dani, né? De como a coisa acontece biologicamente falando, assim, dentro da gente. E eu sempre pensei de uma forma mais literária ou psicanalítica. Mas, de fato, eu trago... Porque eu penso muito essa questão do trauma, não só na vista chinesa, nos meus outros livros também, mas aqui está muito claro como a coisa da repetição, né? Porque o trauma é uma coisa, isso a Dani explicou de forma biológica, como essa coisa que fica acontecendo o tempo todo, que nunca deixa de acontecer, né? Então o corpo reage cada vez como se o perigo estivesse ali, né? Uhum. O perigo não está ali, mas ele reage como se estivesse ali. Então, a Júlia, que a gente está falando sempre na Joana, mas o nome da personagem do romance é Júlia, e a Júlia, ela começa a carta para os filhos, porque o romance é uma carta para os filhos, falando que há coisas que nunca deixam de... que ela não consegue esquecer, que a gente não consegue esquecer porque elas acontecem todos os dias, né? Então, ela fala desse estupro como algo que nos 5 anos depois que ele aconteceu, na verdade, ele aconteceu todos os dias. Ele não aconteceu só naquela terça-feira de 2014. Ele aconteceu todos os dias depois daquela terça-feira, né? Então, o trauma tem isso, é uma coisa que se repete. E que se repete não só na alma, é isso, mas se repete no corpo, né? Que ela sente aquilo fisicamente, como se ela revivesse aquilo no corpo dela todos os dias, como se ela fosse estuprada todos os dias. E eu tive essa sensação falando com a Joana, eu tive essa sensação escrevendo o livro, de que aquela personagem, de que a Júlia, ela vivia aquilo todos os dias. E a partir daí, que também veio a ideia de escrever uma carta para os filhos, porque eu comecei a pensar como o romance se passava, o estupro se passava em 2014, mas a narrativa do livro era escrita em 2019, e essa personagem, a Júlia, ela já era mãe. Eu comecei a pensar, bom, mas se ela viveu isso todos os dias, se esse estupro se repete todos os dias no corpo dela, então essas crianças, porque ela é mãe de gêmeos, essas crianças, elas cresceram nessa barriga, nesse ventre, nesse útero, cresceram naquele lugar, nessa mesma parte do corpo que foi violada, né? E essas crianças, elas estão nesse corpo que na verdade não foi violado, que está sendo estuprado todos os dias. Então, essas crianças estão ali, nesse corpo estuprado todos os dias. Então, de alguma forma, esse trauma está sendo passado para essas crianças também.
E aí existe um outro conceito que também existe na psicanálise, que é o conceito de trauma geracional, que são os traumas que passam de geração em geração, porque o trauma não simbolizado, não superado de alguma forma, não ressignificado, de alguma forma a gente pode dizer não nomeado, ele também atravessa gerações. Quanto mais silenciado, quanto mais vergonhoso, digamos assim, for o trauma, mais ele vai passar para as gerações seguintes, né? Então, daí vem a ideia da carta. Porque um dia a Júlia se dá conta de que aquelas crianças, elas têm aquele trauma com elas, porque de alguma forma elas também foram estupradas, no sentido de que elas estavam naquele corpo, elas foram geradas ali, naquele corpo que foi estuprado. Então elas precisam de um nome, e aquela carta é um gesto de amor, na verdade, daquela mãe para os filhos, porque ela está dando um nome para as coisas, para um ato que aquelas crianças não têm o nome, né? Para um trauma cujo nome aquelas crianças não têm. Então, dar as palavras, nomear, na verdade, é um gesto de amor, porque eu acho que se existe uma superação possível do trauma, trabalhar o corpo, sem dúvida, eu acho que passa pelo corpo, mas passa também pela nomeação, né? E aí, os nossos livros têm muito em comum, que é isso, eu acho que não existe superação sem a palavra, né? A gente precisa nomear, precisa falar. Então, seja através de um romance, seja através de uma biografia, seja através de um relato jornalístico, seja através de uma peça de teatro, seja como for, eu acho que é importante dar voz, porque justamente a gente está falando de crimes que são silenciados pela sociedade, pela vergonha, por muitas coisas, né, Dani? Eu acho que pelo machismo, pelo patriarcado, pela culpabilização, pelo sentimento de vergonha. Então, é um movimento muito difícil mesmo, esse movimento de nomear, porque nomear é sempre difícil. Eu acho que é inerente, assim, da literatura, a dificuldade de nomear. A literatura trabalha com esse gesto, com essa contradição, né? Que a gente fica querendo nomear aquilo que é mais difícil de nomear, o que é mais difícil de dizer. Mas nesse caso é ainda mais difícil porque a gente está falando de algo que é silenciado em muitas direções, né? Então, assim, eu acho que para, assim, o primeiro movimento, né, para ressignificar esse trauma, ele passa necessariamente pela palavra, né? Uma palavra que é também corpo, uma palavra que não é, que é linguagem, mas a gente tem que pensar essa linguagem como corpo também. A linguagem ela também é corpo, ela também é física, né? Então, nesse sentido que eu falo, porque para mim escrever é físico. Quando eu escrevo, eu estou fisicamente presente. Eu acho que tem uma coisa de uma presença física na literatura, sabe? Eu acho que não existe literatura sem corpo. Acho que é por aí. Perfeito, menina. Eu tenho uma frase que eu separei do meu livro, que é muito isso assim, que você acabou de falar, que é o seguinte: vez ou outra eu senti o abuso, até então psicológico, mas eu não conseguia nomeá-lo. E o que fica no abstrato, sem nome, sem definição, não tem como ser visto. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. A coisa precisa ser vista, né? Nomeada. É isso aí. Que bom. Porque ver faz a gente ver, né? Faz a gente imaginar. A palavra faz a gente imaginar. Sim. Que bom que vocês duas escreveram esses livros e trouxe um pouco deles aqui para a gente hoje. Nosso tempo acabou. Grata pela conversa, por ser tão esclarecedora para nós, mulheres, para a sociedade em geral. Eu quero que vocês finalizem suas falas, né? Pedir para vocês falarem dos próximos livros de vocês, que já estão em andamento,
E antes de vocês falarem, eu quero convidar as pessoas que estão na audiência para seguir os canais do Flitabira nas redes sociais e acompanhar todos os debates no YouTube do Flitabira. Dani? Bom, vamos lá. Eu queria te pedir licença para mostrar a capa do livro, né? Quem quiser ler, é esse aqui, Eu Disse Não. Está à venda nas grandes livrarias, também é possível comprar pela Amazon, pelo Google Play, por todos esses Magazine Luiza, enfim, todos esses grandes portais aí online, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, essa importância da gente dar voz, né? Porque quando a gente está aqui, a gente não está falando só da nossa história, a gente está dando voz para quem ainda não está pronto para contar suas próprias experiências, né? Então, é muito importante a gente ter esse espaço aqui. Então, assim, muito obrigada. Estou à disposição, se alguém quiser, né, esclarecer qualquer dúvida. O Instagram é o @eudissenão_, pode acompanhar lá, é um portal que eu falo muito sobre o tema de relacionamento abusivo. E queria agradecer a Tati, né, por tudo, adorei te conhecer, Tati, adorei seu livro, vou ler os outros também. O segundo livro, né, falar rapidinho, assim, ele ainda não tem previsão de publicação, mas ele é o Eu Disse Sim. O primeiro é o Eu Disse Não, o segundo é o Eu Disse Sim, que aborda a questão do relacionamento saudável e de como que foi sair de 20 anos dentro de um ciclo abusivo, de violência, para poder fazer essa reconstrução de cura até encontrar um relacionamento saudável, mas antes passando pelo aprendizado de estar sozinha, perder o medo do abandono, aprender a botar limite. Então, o segundo livro ele traz tudo isso de uma forma muito leve, assim. É um livro que ficou muito bacana também. Eu trago a história do machismo estrutural lá desde a época da pré-história, passando, né, Grécia Antiga, Roma Antiga, até os dias de hoje. Então, assim, ficou muito bacana, mas ainda sem data de lançamento, eu espero que seja em breve, assim. Tatiana? Eu também queria agradecer a vocês duas, foi um prazer, foi uma conversa ótima. Também vou fazer propaganda do meu livro. Essa aqui é a capa, Vista Chinesa, foi publicado pela Todavia. Estou escrevendo um livro, mas ainda não falo dele. Ainda está no começo, então vou esperar mais um pouco. Tá ótimo, então. Grata, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.